Olá, meu amigo, minha amiga. Como nós todos estamos vendo, e principalmente você que acompanha os nossos encontros aqui no nosso portal de José, as projeções que eu tenho compartilhado aqui com vocês muitas vezes estão se confirmando. A fila ontem deu uma andada forte e você, certamente, vai passar um final de semana fazendo as suas coisas tradicionais, fazendo seus projetos, os seus afazeres, e dentre eles não está, por exemplo, a contagem do número de anos que você eventualmente poderia ficar na cadeia em função de delitos cometidos eventualmente, né? Mas essa é uma preocupação que o clã Bolsonaro está tendo desde ontem de uma forma mais acentuada, né? Não é por outra razão que o inelegível não publicou absolutamente nada. E seus filhotes estão como baratas tontas, tentando ali desviar o foco, mas vai ser complicado, né? Porque o assunto está vindo à tona com toda a força. Isso porque nós nem tomamos conhecimento dos meandros do relatório final do inquérito da Polícia Federal, mostrando ali peculiaridades de situações que eles identificaram, que eles descobriram, que eles provaram e que confirmam aquilo que todo mundo já sabia. Só que agora quem está dizendo é a Polícia Federal. Quem governou o nosso país foi uma Orcrim e o chefe dessa Orcrim, dessa organização criminosa, foi o ex-presidente da República, o inelegível. O pesadelo dele mal começou. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos jurídicos que já estão fazendo com que o clã Bolsonaro faça muitas contas e os negacionistas tentem dizer que isso é uma perseguição, que nada disso aconteceu, que todo mundo é inocente, enfim. Mas o que eles pensam não está em conformidade com aquilo que está escrito no Código Penal. Então a situação para eles vai ficar muito complicada. Bom, vou conversar com vocês sobre esses aspectos, sobre outras situações paralelas também, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, né? Em primeiro lugar, gente, toda pessoa que é pega, né? Isso é no mundo, né? Na humanidade, né? Numa situação que cause algum tipo de desaprovação, das duas, uma. Se essa pessoa tem algum caráter, ela confessa, ela admite que cometeu aquilo, enfim, vai dar alguma justificativa e vai pedir perdão. Mas existe um outro grupo de pessoas que entra para o mundo do cinismo, né, da negação total. Olha, não é isso que você está pensando, não é isso que você está vendo, isso aqui não existe, isso é fruto da imaginação, essa história aqui é outra, enfim. Tentam ali algumas justificativas mirabolantes. Mas se as justificativas mirabolantes elas funcionassem, no mundo não tinha ninguém preso, né, gente? Todo mundo teria uma justificativa. E por mais absurda que seja uma justificativa, sempre há pessoas incautas que acreditam no vigarista, no criminoso, no bandido, no delinquente, no chefe da Orcrim. Isso está acontecendo no Brasil. Infelizmente, acontecendo com uma parcela, né? Infelizmente, os grandes veículos de comunicação, eles nunca deram ênfase total nesse comportamento generalizado dessa Orcrim das pessoas que estão à sua volta. Por uma questão fundamental que eu tenho sempre conversado aqui com vocês. Porque o papel dessa Orcrim, dessa extrema-direita, desses negacionistas, de gente que mistura política com religião, é dar sustentação ao modelo econômico que nós temos aqui no nosso país. Quanto mais essa gente estressa a sociedade brasileira, mais as coisas ficam na conformidade do poder econômico e dos seus braços, né, os seus tentáculos pelas redes sociais e também por essas outras entidades e instituições nas redes sociais, grupos extremistas e por aí afora, né? Mas a casa está desabando lentamente, vai ser difícil, gente, porque a Polícia Federal está dizendo que nós tivemos ladrões comandando nosso país. E ladrões chinfrins, né? Não são ladrões assim de mega situações, de mega organizações que envolvem bilhões e bilhões. Não, são réis batedores de carteiras, aproveitadores de brechas no serviço público para conseguirem tomar dinheiro de funcionários fantasmas, de criarem cada vez mais mecanismos, de enriquecerem sem ter condição de provar de onde vieram os recursos, né? A prova cabal disso é o que nós falamos ontem, né? Só que essa gente não quer falar disso aqui, né? Eu sou Flávio Rachadinha. Aqui, Flávio,
quita mansão 27 anos antes do previsto. Gente, quem é que faz isso? Só quem ganha um prêmio extra, né? Você quitar um financiamento de 27 anos numa tacada, né? Enfim, então essa gente é uma gente que é a Polícia Federal que está dizendo, é uma gente bandida que conseguiu, através do chefe do Orcrim, reunir o que de pior existia na sociedade brasileira. O pior dentro das Forças Armadas, o pior dentro da religião, o pior dentro do serviço público, o pior em todas as áreas, o pior dentro da política, o pior dentro das... Enfim, todo o setor que você imaginar, quando você identifica ali as piores pessoas, sem ética, sem nenhum tipo de respeito ao próximo, sem nenhum tipo de noção o que é república, enfim, todas elas se agruparam naquilo que a gente chama de bolsonarismo. E eles ficam aí para cima e para baixo, né? Se ufanando que a extrema-direita aqui ou acolá conseguiu algum tipo de avanço, mas a contenção está ficando muito interessante também, né? Esse embate faz a humanidade evoluir. Bom, entenda quais são os crimes imputados a Bolsonaro, no caso das joias, quais as penas e os próximos passos. Bom, eu fiz aqui um apanhado rápido aqui, gente. E o que nós já podemos observar aqui das principais informações que estão surgindo, né? Os crimes atribuídos a essa Orcrim é o de lavagem de dinheiro, da Lei 9.603/98, que dá uma pena de 3 a 10 anos de reclusão, né? Isso aí para começar a brincadeira. Depois nós temos o peculato, que eu sempre comentei aqui com vocês, está claro, né? Um servidor público não pode dizer que não sabia que aquele bem não pertencia a ele, pertencia ao serviço público, ele não pode levar para casa, não pode colocar no avião, não pode vender. Isso aí não precisa ser nenhum Einstein. Enfim, eles vão tentar ali algum tipo de justificativa, né? A pena para o peculato é de 2 a 12 anos. Tá somando aí? A associação criminosa do artigo 288-A do Código Penal, a pena de reclusão de 5 a 10 anos. Somou mais esse tantinho aí? E depois tem um efeito reflexo, né, que é ficar com a ficha suja ou inelegível por mais 8 anos após cessada o cumprimento da pena. Então, se o inelegível, vamos pegar uma pena bem pequenininha para ele, vamos pegar 10 anos, fazer uma peninha camarada, então ele vai ficar 10 anos cumprindo a pena, ou no regime aberto, regime fechado, regime misto, enfim, algumas prestação de serviço à comunidade no final da história, né? Porque tem essas possibilidades, mas o volume é muito grande. Vamos dar aqui um desconto, botar 10 aninhos para o senhor inelegível, né? Depois dos 10 anos, aí começa a contar o prazo de 8 anos de ineligibilidade. Então, a menos que a criatura ele tenha um gene de Matusalém, que ele viva durante 150, 200 anos, essa criatura não vai poder mais disputar a eleição aqui no nosso país, né? Então, esse é um efeito reflexo dessa história toda. E aí o que acontece, né? A gente vê situações que vão causar alguma inquietação. Bom, o inelegível está falando aqui de mercado imobiliário, alguém que está sendo acusado dessa penca de crimes não vem se expressar, não vem explicar absolutamente nada, porque não tem o que explicar. Só a pessoa sendo muito idiotizada, me desculpem, ou sendo muito bandida também, achar que a bandidagem é um comportamento normal, né? Engraçado é o seguinte, e o argumento deles é o seguinte, eu estava vendo aqui um canal negacionista, deixa eu pegar aqui, até tirei aqui, deixa eu ver se tem aqui, se eu coloquei aqui, bom, o pessoal lá que foi da Jovem Pan, né? Eles ficam dizendo, mas o que é esse volume de joias que foram subtraídas? Eles falam assim, as joias do Bolsonaro. O cretino, me desculpe aqui, tá, gente? O cretino aqui, que eu estou me referindo à criatura aqui. Porque quem apoia de uma forma tão deslavada a cretinice é cretino também, né? O cretino, as joias não são de Bolsonaro. As joias nunca foram de Bolsonaro. As joias foram objeto de uma corrupção, de um peculato, algo que ele levou sem ter poder, sem ter direito, sem ter previsão legal para ele fazer isso. É muito simples, então não adianta a sua opinião. A sua opinião não vale nada. O que vai valer é aquilo que a Polícia Federal identificou, que são ladrões, no português claro, gente. Me desculpem aqui se as pessoas acham muito fortes as expressões, né? Mas vamos tentar essa história aí, né? Os filhos do Bolsonaro também, a perseguição a Bolsonaro é declarada e descarada. Olha só, todo bandido é perseguido. Todo bandido que é descoberto, Flávio, é perseguido, né? Alguns conseguem escapar, conseguem uma brecha aqui, né? Tipo alguém que compra imóvel sem ter dinheiro para isso, né? Enfim, muitas pessoas conseguem. Enfim, e a gente vai vendo isso. Aí vai vendo o Dudu Bananinha, tá falando do Milei aqui.
a vinda do Milei. É engraçado o seguinte, né? Eu fico impressionado como é que um Dudu Bananinha dá uma entrevista para a CNN e os jornalistas não perguntam: ô Eduardo Bolsonaro, e a mansão do seu irmão? Aproveita que você está aqui, explica aí para a gente de onde veio esse dinheiro, né? E o negócio das joias lá que seu pai afanou, levou uma locada dentro do avião de uma forma ilícita, de uma forma ilegal. O que o senhor tem para falar disso, né? Enfim, fica uma coisa sempre essa lacunosa, né? Bom, aí entrando aqui em algumas perguntas que muitas pessoas fazem. E agora, o que vai acontecer? Bom, esse inquérito todo está sendo entregue para o ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações, né? E aí ele vai analisar ali e vai remeter ao Procurador-Geral da República. Bom, o que se espera é que o ministro Alexandre de Moraes não demore muito tempo, mas é muito material, né? Ele vai ter que ler, botar a equipe dele lá para ler, e ele vai ter que despachar isso para o Procurador-Geral da República. E aí é que vem um ponto-chave. E aí algumas situações que a gente tem que começar a combater desde já. Notícia do UOL. Para não afetar eleições, PGR deve decidir casos de Bolsonaro no fim do ano. Olha, aí está preocupada com eleição, senhor Paulo Gonet? O senhor não tem que ter essa preocupação, não. O senhor me desculpe, o senhor tem que fazer o dever do senhor, né? Já não chega o que a PGR passou com os desmandos do seu antecessor e da turma que estava ali com ele, todo mundo varrendo para baixo do tapete. Então o senhor agora entra no foco também, senhor Paulo Gonet. O senhor me desculpe aí se o senhor tiver assessoria, estiver chegando o nosso programa até o senhor, né? Enfim, mas a notícia é: Procurador-Geral da República Paulo Gonet tem dito a interlocutores que não quer tumultuar o processo eleitoral com denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas das votações municipais de outubro. Senhor Paulo Gonet, onde é que está no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Constituição Federal, em qualquer legislação, que o senhor tem que retardar algum tipo de procedimento que o senhor tem por dever de ofício realizar em função de processo eleitoral? Isso não é problema do senhor. O senhor me desculpe, senhor, se essa informação estiver correta. Não é essa a questão, não. O senhor não tem que estar atento a isso. Até porque não é pelo fato de o senhor não levantar essas questões que elas não serão levantadas nas eleições municipais. O fato de termos, isso é fato, de termos a Polícia Federal concluído que nós tivemos um Orcrim aqui no nosso país. Isso aqui são fatos, senhor Paulo Gonet, PGR, povo brasileiro, sociedade brasileira. Isso são fatos. Joias desviadas. Bolsonaro, Cid mais 10 são indiciados por negociar presentes de luxo da presidência. E aqui tem a cara da rapaziada aqui, né? Dá para montar um time de futebol macabro. O que eu sempre comentei aqui, gente, como é que pode Bolsonaro ter colocado almirante, general, essa gente para fazer parte de um Orcrim, de associar ali para ajudar réis batedores de carteiras, rachadores, formadores de estruturas de peculato, né, de subtração de dinheiro público. Como é que consegue um almirante numa alfândega? Pô, eu mostrei aqui isso para vocês, né? O almirante dizia: eu não sabia que pacote é esse. Tava de brincadeira, eu sempre falei isso aqui, né? E a gente fala com muita firmeza e essas pessoas não podem fazer absolutamente nada, a não ser dizer: olha, foi mal, né? Peço desculpas, vamos entrar aqui, vamos enfrentar o que a lei diz, né? Porque o que vai dizer? Qualquer coisa soa como um desafio à nossa inteligência, à nossa moral pública, né? O senso do homem comum público, o homem comum aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário e a gente vai voltar aqui novas vezes com os novos fatos que vão surgir no meio dessa história. Com certeza você não vai fazer contas de volume de pena, né? Mas essa gente aí vai estar estarão fazendo muitas contas nesses próximos dias. Fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde, tchau!